noras e sogras não tem sido uma relação saudável, pelo facto, como disse a minha colega, de não sabermos nos posicionar no seu devido lugar. Acabamos por ter ciúmes em situações inadequadas, de modo que é importante que a nora se posicione no lugar de filha e a sogra na posição de mãe. Acreditamos que quando esses dois elementos serem compreendidos de forma íntegra, poderemos reduzir o índice de problemas e de insatisfações que nós encontramos no seio de muitas famílias e muitas relações. Então quero dizer que o que está na base da discórdia entre uma e a outra é somente o ciúme? Olha, poderíamos dizer que esse ciúme, no meu ponto de vista, é gerado por uma questão de má formação e informação daquilo que é a constituição da família, né? As mães não precisam sentir que as noras vêm para tirar o seu lugar, muito menos as mulheres sentirem-se que as mães dos maridos vêm para ocupar os seus lugares. Cada uma delas deve saber se posicionar, de modo que o marido tem a mãe como um elemento muito importante, sendo aquela pessoa que lhe deu a vida e aquela pessoa que lhe deu os princípios, na qual ele depois terá que transmitir no seu seio familiar. E também a nora, por sua vez, deve respeitar o outro lado, olhando aquela pessoa que deu a vida ao seu esposo e que, se tem um marido com qualidades, é graças àquela pessoa. Então, se cada um se colocar no seu devido lugar, acreditamos que teremos nos próximos tempos uma relação muito satisfatória e saudável. A Guilhermina levantou o microfone. Sim, pode do ponto de vista do Micone. Sim. Micone não acompanho. não acompanho aqui. É assim. Nem sei por mais que uma nora tem noras às vezes, né? Isso vai ambas partes, tanto sogra como nora. Tem sogra às vezes que mostra aquele papel de mãe, aquele aconchego, dá aquele aconchego, mas quando a nora veio de uma educação diferente às vezes, possa ser que não vai encarar daquele jeito. E tem sogras mesmo também, que fazem o papel como se fosse uma rival, tá vendo? Por mais que se esforçares, ela procura sempre alguma coisa, uma coisa sempre para haver conflitos entre as duas. Sim, entre as duas. Arminda, faz favor. Eu sei que ainda tens mais. Não termina ainda tudo. Sim, por outra também está na base do entendimento e do respeito. Né? Porque é como tivemos aqui a frisar em situação do gênero, de que ou melhor, a sogra, quando sabe que o seu filho já está crescido, a necessidade dele entender, bem para os mais velhos, os filhos nunca crescem. Por mais que já tenham seu lar, sempre é criança para eles. Então, a necessidade de saber ter o entendimento e o respeito, de entender mesmo que o meu filho já é um homem adulto, já tem a sua própria família, então requer um respeito, né, quando eu vou para a casa desse mesmo meu filho, porque ele já não vive sozinho. Certo. Então já existe alguém dentro daquela casa, sim, já existe alguém dentro daquela casa, né, que está na responsabilidade de cuidar dele. Porque muitas das mães, às vezes, acabam criando conflito dentro do relacionamento dos seus filhos, porque querem até mandar dentro da casa do próprio filho. É a casa do meu filho, então venham como eu quiser, quero entrar em qualquer lugar, e deve ter respeito em questão disso, deve ter limite. Ainda não vai assim. Já vamos chegar aí daqui a mais alguns minutos. Pessoal de casa, estejam ligados, partilhem a nossa live e deixem os vossos comentários. Como é que uma sogra deve receber a nora dentro da sua casa? A sogra deve receber a sua nora dentro de casa como se fosse uma filha. Mesmo caso
dar ao filho, também tem que dar à nora, como se fosse sua própria filha. Não pode haver diferença daqui, porque aquela veio manter. Então, por vir manter, tens que receber aquela. Porque é como se fosse uma visita. A visita tem que ser bem aconchegada. Quando recebes a visita, tem que dar aconchego. E amanhã, se não dá aconchego, como é que a visita se sente? Quando ir fora, vai fazer o quê? Pode se sentir mal e depois reclamar acerca do atendimento. É como se fosse a sogra. A sogra, aquele é o teu filho. Aquele, como dizem, filho do outro também é teu filho. Então, está a vir manter, também dá atenção, aconchego, o mesmo carinho que você dá no teu filho, o mesmo que você tem que dar. Arminda. Até porque eu aprendi que quando você vem manter, o que era da tua casa passa para outra família, o que veio te pertence. Certo. Arminda, concorda? Realmente, concordo sim, né? Porque para um lado religioso nós aprendemos de várias vezes de que desde o momento que houver uma união, né, de família, a minha família, eu se tiver para me unir com alguém, desde o momento que eu me unir com aquela pessoa, eu já não tenho tanta liberdade na minha própria família, mas eu devo ter a liberdade na família daquela pessoa na qual me uni com ele. Assim, vice-versa para a nossa parte. Eu devo me sentir mais à vontade com a família na qual entrei, como também o meu parceiro deve se sentir à vontade na família na qual ele entrou. Isso para quê? Para que possamos evitar depois, né, parecer que tipo estamos na casa da sogra, mas a sogra tipo não me quer naquele lugar, e começamos a ver o olhar da sogra, tipo a vontade da sogra de falar: filha, não demora, só que vai embora na tua casa. Então, para não haver esse tipo de coisa, a necessidade que a sogra, ao receber a sua nora na sua casa, do mesmo jeito que você se sente feliz quando o teu filho sai ou saía da tua casa e regressava, é do mesmo jeito que você deve se sentir feliz quando você recebe a tua nora dentro de casa. Certo. Nicole. É da mesma opinião? Ou Olha, não? de tudo quanto se falou, algumas opiniões eu queria rebater, mas no momento daremos como ultrapassar. Pode debater, esteja à vontade. No momento vamos dar como ultrapassado. No momento certo poderemos aqui rebater este assunto. Olha, há alguns pontos que precisamos alinhar. Por que algumas sogras não gostam de receber as noras de forma cordial? Normalmente, se já é sogra, é porque antes também foi nora. Isso é um ponto. Há a questão de traumas ou ainda uma má experiência que essa pessoa pode carregar. Logo, aquele elo de proteção pode incidir na futura relação com uma outra pessoa que venha participar de sua casa. Um outro sim é a forma de como muitas noras se apresentam na casa das sogras. A minha colega, a princípio, disse algo muito importante. Quando baseamos a nossa relação em limites favoráveis, com o ponto-chave, o respeito, conseguimos nos interagir com os sinais e de uma forma saudável. Eu não posso chegar na casa da minha sogra e sentir-se que estou na minha casa, apesar de que você é filha. É importante saber que, independentemente da posição que você venha a tomar, você ainda está na casa de uma outra pessoa. E que tudo o que você vai fazer, principalmente nas primeiras vezes, é dado como um elemento fundamental. As pessoas poderão ver se a senhora é extrovertida, não aquela pessoa que abusa desse sistema da liberdade para usar libertinagem, ou ainda se é uma pessoa, vamos falar num português assim mais simples, acanhada, né? As mães, as famílias conseguem ter esse olhar a partir dos primeiros contactos, porque os primeiros contactos vão determinar os próximos contactos que virão a ter dentro do seio da sua convivência. Então, dizer que é um pouquinho pertinente falarmos de ambas partes, mas dizer que
50% é da responsabilidade da nora procurar entender a outra pessoa com quem vai manter uma relação que muito se espera a nível social, que seja uma relação duradoura, e também da sogra, né? Então diríamos que a primeira recepção é muito determinante. É que há muitas meninas hoje que também deixam a desejar na questão das informações com relação às sogras. Nenhuma sogra vai querer que o filho vá numa casa onde ela está ciente que aquela mana não vai cuidar do seu filho. Então Até aí, fecha ainda um pouquinho. Vamos chegar lá. O Micolo também já falou aqui um pouquinho de como a nora deve estar ou deve encarar a vida na casa da sogra. Mas eu quero saber uma opinião feminina. A nora, como é que deve chegar na casa da sogra? Como deve se manter na casa da sogra? Só de opinião que vai depender da recepção da mesma casa. A recepção depende de quem vai entrar. Há quem às vezes vai chegar com aquele respeito, mas os que estiverem lá que vais encontrar não te recebem bem. O que é que vai me determinar como respeito? Porque, não cortando, é que há certos momentos que nós sobrepomos assuntos onde já encontramos assuntos. Eu, por exemplo, se encontrar a Nossa Senhora apresentadora mal-humorada, tá? E eu não procurei entender antes o que é que lhe trouxe isso, eu posso depois transferir isso para mim. Em vez de eu pensar que se calhar é uma situação que estás a viver, poderei eu perceber que é comigo que você tem problema, que se calhar não. Então eu diria que quem está a entrar determina a recepção. Porque a forma como você vai bater a minha porta... Vai, esteja. Vai. Esteja à vontade. Por que eu digo que depende da recepção? Imagine que chegas numa casa com aquele ânimo todo, com a moral. A moral bem alta. Quando chegas lá, saudas e ninguém te responde. Como é que te sentes? É do jeito que estamos a falar aqui. Você chegar nesta casa, bom? A princípio você tem aquela pessoa que já vão te receber bem, mas nem todos. Nos 100%, te garanto que talvez 40% é que vão te dar aquele aconselho. Por quê? Chegas naquela casa, vão te receber tudo bem. Você vai ver que está tudo ok. Certo. Mais tarde, a tua educação foi outra, que vais encontrar naquela casa é outra. Vai se adaptar àquela educação, só que depois vai notar que não te dão importância. E aí está a convivência. Arminda, faz favor. Dá seu espaço para Arminda. Mulher, por amor, temos aquele de nos esforçarmos. Porque queremos garantir o nosso lar. Mas o que nós encontramos, não se esforçam. Pois é, realmente, ao entrarmos na casa da sogra, né? Realmente nós devemos mostrar aquilo que é a nossa educação, a educação na qual nós partimos da nossa família. É como a colega disse, né? De que há momentos que se calhar você vai entrar com aquele respeito, mas depois vai acabar encontrando situações diferentes daquilo que se calhar você mostrou logo do princípio. Mas é sempre bom, ao entrar num determinado lugar em que você se calhar nunca conviveu, nunca soube realmente como é que é a parceria naquele mesmo lugar, a necessidade de que você tenha o teu próprio posicionamento. Posiciona-se, porque aí nós devemos trabalhar, é que nem um bebê, quando está num sítio estranho e não fica a observar, como nós falamos, né, a palpar o terreno, tem que observar aonde está, porque naquele nosso ser mais calmo, no nosso próprio canto e tal, dali poderemos descobrir praticamente um pouquinho de como é aquela família, porque se for aquela família escandalosa, que qualquer coisa querem faltar-se com respeito, naquela nossa cama nós vamos começar já a ver.
aquele já está a discutir com aquele já está a gritar com aquele já está a falar com aquele. Então, nós já poderemos ter aquela observação clínica, né, de poder constatar de que não, essa família é mais ou menos assim, mais ou menos assim. Porque mesmo ao entrarmos na casa da nossa sogra como nora, eu acredito que não será totalmente o primeiro contacto que nós vamos ter com aquela família. Porque antes de nós darmos um passo com essa pessoa, nós vamos conhecer um pouquinho da família. Eu já diria isso, porque Sim. não é o primeiro contacto, porque quando o homem e a mulher estão a namorar, eu acho que já chegam até relações com a sogra ou não? Já tem aí uma Sim. relação cordial, já visitam a casa. Realmente. Ou é só aquele do beco então? Há quem pode saber, pode ter aquele convívio com a sogra, mas bom dia, boa tarde. Mas depois as unhas podem se esconder. Mais tarde começam a tirar as unhas. Realmente. É verdade, fala sério. É como eu estava aqui a Quem dizer, faz né? isso? É como eu estava a dizer. No decorrer da nossa convivência, quando entramos, bem que não vai ser pela primeira vez nós estamos em contato com aquela família, né? Mas no decorrer da nossa convivência, não simplesmente agora como noiva daquela pessoa, mas como esposa daquele filho, as coisas começam se calhar já a mudar de uma forma diferente. Se do jeito que tiveram um respeito em nós como nora quanto namorada, já há uma coisa que poderá mudar quanto na situação de filho. Mas só poderá também mudar para uma parte negativa, se porventura, quando nós entramos diante desta mesma, na casa da nossa sogra, nós não mantermos o posicionamento que nós mantínhamos, se calhar, quando estivemos lá como namorada. Porque quando namorada, se calhar, queremos entrar com aquele respeito, e mamãe, não sei o quê, tanto, mandar aquele daqui. Mas quando se sente que já é mulher, e olha, já na sogra, como quem diz, já entrei mesmo, já está aqui, então também, já Geme o bolo. Geme o bolo. Então, quando nós temos já, né, mantemos aquilo que nós mostramos desde o momento do namoro, aquilo permanece em nós como um respeito, automaticamente a nossa sogra vai permanecer naquele respeito que ela já ganhou para conosco no momento do namoro. Certo, Mico, tens muita coisa para dizer. Olha daqui, olha para aí, tem muito para dizer. Por favor. Me desculpem, mas precisamos, como disse antes, colocar algumas coisas no seu devido lugar. Os pontos Namorada, nos i, os traços nos t. é isso aí. Namorada não é nora, não. Até porque se olharmos um pouquinho mais a cultura africana, é uma relação de amizade que vocês estão a criar. Os pais até podem ter o conhecimento de que vocês estão numa relação, mas essa relação só é aprovada quando há a chamada reunião entre as partes. Essa reunião entre as partes vai determinar a vossa relação e também a convivência da nova família que se cria. Eu aquela hora queria rebater, e já estamos no mesmo ponto, dizer que no mundo todo nunca vamos encontrar duas famílias com o mesmo tipo de educação. Não vamos. Por que que até certo ponto é predominante que quem vai entrar saiba como vai entrar? As nossas famílias hoje se encontram em declínio, e o que nós chamamos educação, que é a instrução primária, hoje também se encontra de forma vaga. As pessoas aprendem mais fora do que propriamente dita dentro de casa. Já não há aquela convivência direta entre os pais e os filhos, de modo os filhos receberem instruções daquilo que é o regime da sua própria família. Razão pela qual muitos jovens hoje já nem têm tempo de namorar. Apenas se encontram e desses encontros nascem alguns problemas. Estamos a falar de concreto a gravidez, né? A gravidez é um problema. Sim. Gravidez é um problema no sentido familiar. Ok. Isso dá um cunho de reunião entre as duas partes. Por quê? Porque a outra parte, que é da parte feminina, precisa confirmar a chamada dignidade da filha. A nossa filha não pode ser desonrada. Mas, de modo que... Não
quero te cortar. Deixa só pegar nessa deixa. É mesmo uma questão de honra. Quando a tua filha é feito o casamento, isso mesmo é honra mesmo. Casamento, prontos. Diríamos que sim. Foi honrada. Sim, Casou, diríamos foi que sim. honrada. Mas também temos que olhar o tipo de casamento na qual estamos aqui a nos referir, né? Mas é sim uma honra, tendo uma trajetória da nossa menina para os outros portes da natureza, da sociedade, e encontrar alguém que a respeite e diz que, olha, é com essa que eu firmar a minha família e posteriormente envelhecermos e, como diz a igreja, até que a morte nos separe. Sim, é uma bênção. Vamos falar que é um propósito de todas as famílias em que a filha, né, depois de estar na fase adulta, se conhecer com alguém, essa alguém venha a se responsabilizar pelo processo da criação da família. Então, para as famílias, é sim uma questão de honra. Dizer assim, pode sim variar a forma como te recebemos, amiga, e a forma como vamos te receber, nora. Por quê? Antes, alguém passageira. Depois, uma filha. Alguém que vai estar conosco. Ela não está mais ali para fazer algo fictício, não. Mas está ali para viver algo real. Por que eu disse que é muito determinante olhar a forma como entramos? Porque cada família é uma família. Há famílias que não se saúdam. E tens que aceitar isso. Por exemplo, há pais que acordam 4 horas, vão trabalhar, deixam os filhos a dormirem e infelizmente chegam 22h30, encontram novamente o filho a dormir. E no fim de semana que poderia estar com os filhos, infelizmente ele vai se ocupar com os amigos. Logo, essa criança não terá cultura de fazer o quê? De saudade. Logo, quando você entrar naquela casa e encontrar a pessoa, pode ser que é daquele cada um, Deus para todos. Ok. Olha, vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Até já. Eu cresci num bairro onde vizinho e família todos no mesmo barco, onde serviam comida para 2 no mesmo prato, no mesmo prato. Lá respeito a mãe do outro, vizinho é família. Pede sale não é problema, Deus ajuda quem madruga. A tropa veio do chão, Deus ajudou e ouviu a nossa oração. Nos guiou, iluminou o nosso coração. Não maior trabalhar só. A tropa veio do chão, Deus ajudou e ouviu a nossa oração. Eu cresci num bairro onde vizinho e família todos no mesmo barco, onde serviam comida para 2 no mesmo prato, no mesmo prato. Lá respeito a mãe do outro, vizinho é família. Pede sale não é problema, Deus ajuda quem madruga. A tropa veio do chão, Deus ajudou e ouviu a nossa oração. Nos guiou, iluminou o nosso coração. Não maior trabalhar só. A tropa veio do chão, Deus ajudou. Eu cresci num bairro onde vizinho e família todos no mesmo barco, onde serviam comida para 2 no mesmo prato, no mesmo prato. Lá respeito a mãe do outro, vizinho é família. Pede sale não é problema, Deus ajuda quem madruga. A tropa veio do chão, Deus ajudou e ouviu a nossa oração. Nos guiou, iluminou o nosso coração. Não maior trabalhar só. A tropa veio do chão, Deus ajudou e ouviu a nossa oração.
Voltamos, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos. O nosso tema está a ser bem debatido e temos muitas opiniões aqui muito boas. Então, aconselho-vos a ficarem aí ligados e aprenderem muito sobre relação sogra e nora. Está-se muito... Alguma coisa aqui que disseram que eu estou aqui a pensar. Vamos supor, aquelas, como o Micolo disse, amigos, né? Sim. E se for noiva? A noiva já não é amiga, deixa de ser amiga, né? Porque já as famílias já sentaram, já reuniram. Então Sim, já é uma noiva. Tá Já consideramos, porque você se torna noiva Depois das para famílias algumas sentarem. culturas. Isso temos que colocar também ali um ponto após o que nós chamamos apresentação. Sim. Para os bacongos, o que nós chamamos apresentação, eles chamam de pedido. Vai se fazer o pedido, né? Ou o reconhecimento à família de que somos nós, ou de que é o nosso filho, que está então a destapar a panela daquela casa. Certo. Há algumas noras, não posso dizer ainda noras, há algumas noivas que ao entrar na casa da sogra, entra como bué de mochimas, do tipo, é aquele tipo de nora bué dinâmica, chega, mexe daí, chega, cozinha daqui, lava daqui, engoma dali. E as noras parecem mentira, mas as sogras gostam muito disso. Porque eu vejo que na nossa sociedade, as sogras veem as noras como uma auxiliadora nos trabalhos domésticos, para mim não dizer mesmo que fica tipo, vejam bem a empregada. Prontos, é um pouquinho relativo até certo ponto. Relativo por quê? Porque poderemos utilizar essa temática caso o esposo não saiba posicionar-se, né? Posicionar-se como? É importante dar limites nas relações que vão começar. Só que também, infelizmente, o nosso problema na relação entre sogra e nora está mesmo na base entre as duas partes da educação. Porque se a educação que ambas partes trazem não for sólida, então acaba por corromper aquilo que é a relação de respeito mútuo entre as duas partes. Aqui o essencial é a educação. Não colocarmos a relação entre sogra e nora como um concurso. Porque a partir do momento que me dizes que essa menina vem apresentar dinamismo, o que ela está a procurar? Ser aceite. Sim. E ela poderia procurar ser aceite de uma outra forma. Não necessariamente se fazendo como a filha mais velha, ou ainda como se fosse a empregada, né? Por quê? Quando você cortar esses benefícios que você vai oferecer, aí começa a nascer vários e muitos problemas. Arminda, o que é que dizes sobre essas noras que chegam na casa? Mamãe, não tem roupa, sai daqui. A mamãe está lavando, mamãe, não faz isso, deixa. Eu vou lavar, toco, estende, engoma, faz tudo. Pois é. Para ganhar o carinho da sogra. e a aceitação da sogra. Na realidade, é ensinado, né? Enquanto não lhe é feito nenhum dever, não és obrigada a fazer coisas na casa da sogra, nem tampouco na casa do namorado. Não és obrigada. Essa aqui, Enquanto essa Eu quero tradição perguntar. do filho. simplesmente o Eu teu quero perguntar namorado- algo. Eu sei que vai fugir do nosso tema, mas eu quero perguntar. Você não é obrigado a fazer nada na casa do namorado. O namorado é obrigado a dar mesada? Não, também não é uma obrigação. Muito obrigado. Né? Não é uma obrigação também para isso. Por que digo que não é uma obrigação você fazer deveres na Por que casa a da mesada sogra? veio aqui Sim, fazer? também não está a ver. Sim, por isso que eu digo que não. Cada pessoa tem a sua educação, né? Certo. Cada família existe uma educação.
para uma educação mesmo do que eu sei, mesmo para o lado religioso, também nos é ensinado assim. Não, você não pode já chegar na casa, você ainda é namorado, mas já queres todo o trabalho fazer para te aceitar, até no quarto da sogra, quer ir, todas as coisas que tem que fazer. Aquilo é uma forma simplesmente é do jeito que, sim, depois desaparece dinheiro porque desapareceu a nora que levou. Sim, é do jeito que o colega disse, né, de que há coisas que às vezes procuram fazer no intuito de ser aceite pelas outras pessoas. E quando amanhã você deixar de fazer aquelas coisas, já não vão te ter mais aquele respeito que teram naquele momento que você fazia aquela coisa. Vão começar já a falar outra coisa. Principalmente quando no momento do namoro você chegava na casa da sogra, lavava, pegava as coisas, organizava, não sei aquela. Quando você se tornar sogra ou nora mesmo daquela mesma mulher, e se calhar já não tiver a disponibilidade de fazer totalmente as coisas que você fazia como namorada, vamos a te falar, tá vendo? Aquilo era mesmo só no namoro. Era mesmo só para cativar o lar. Agora como já entrou, já não tá vendo? Já não tem força para fazer, porque já conquistou, já está ali, tá vendo? Então existem coisas que quanto momento do namoro sabem que pronto, eu não vou conseguir fazer até no mais além. De preferência mesmo evitar. Evita o que dê para fazer, faça, mas aquilo que não te compete ainda como namorada, não faça mesmo. Espera até o momento, não corre. Guilhermina, acerca disso, as mochimas feitas para ganhar o carinho da sogra, a aceitação. Que não adianta se esforçar. Por quê? Ninguém sabe o que vem para trás. Como diz, não sabe onde está a saia, não está aí, ninguém sabe. Então não sei. Imagine que vai vir na casa da sogra, se esforças tanto, amanhã é desvalorizado. A outra é que vais fazer amanhã, quando não fizeres, você não presta. É assim. O mundo é complicado. Quando não fizeres, não prestas. Arminda, deixa-me só tocar. Sim. Depois vai já falar. Arminda estava a dizer que enquanto namorada ou noiva, né? Então, enquanto namorada, você não pode fazer nada na casa do seu namorado. Mas há sogras que já começam a te analisar. A partir daí, vejam já. Essa chegou, encontrou, essa suja, não lavou. Essa aqui não é boa. E vai depois aconselhar o marido. Essa mãe já tem cara de preguiçosa, não faz nada. Então, como é que vocês vejam isso? Desculpa, como eu disse, né? Não é obrigatório. Não bem que se calhar não pode fazer. Como se calhar você pode ajudar em alguma coisa. Mas não és obrigada a fazer tudo que você encontrar ali. Porque existem namorados realmente que dão mesmo limite. É namorada apenas, foi contigo, se calhar no âmbito da família, ele vai falar, não, essa aqui é filha Helena, não lhe fez nada, não pode ficar, já que lhe mandar lavar louça, lhe mandar fazer aquilo. Há homens que não aceitam, dão mesmo limite, porque ele sabe que ainda não fiz deveres essa mulher para podermos fazer torta e direita com ela. Como existe mesmo também homem, que naquele mesmo exato momento, quanto o namorado, ele também vai te dar um limite. Não, ainda não és aprovada para fazer aquilo. No caso daqueles que não dão. Não percebi? No caso daqueles que não dão esse limite. É mesmo, você estás aqui, estás a ver minha mãe aí lavar, você não vai lhe ajudar a lavar. Assim não é que queres manter comigo? Eu acho que estamos a entrar em foros totalmente diferentes, mais certos, pelo facto de que, primeiro, se é uma fase de conhecimento que eu namoro, cada um deve ter uma posição. Se como mulher você não se valorizar, então você aí não espera um dia ser valorizada. Por quê? A minha colega disse algo muito importante. Você não é obrigado. E não és mesmo. Porque não podemos fazer transferência de papéis. Agora, por afinidade e consideração, é normal que aquela pessoa venha se disponibilizar uma ou outra vez a fazer. É normal. Mas não é obrigação primária dela, como alguém que está a conviver naquela casa, tá? Começar a fazer esse tipo de coisas. Porque tem alguém que na ausência dela
faz esse tipo de coisa. Então não precisamos fazer transferência. Por quê? Pode-se dar o caso que o mesmo menino, enquanto você é amiga, estou a falar na opinião dos pais, traz mais de uma. É colega. E é aí onde as próprias mães analisam para saber, essa aqui não se mexeu, aquela se mexeu, meu filho, aquela não, é mesmo Por essa. isso é que estamos a dizer. Mas eu sou de acordo que isso vai depender também do próprio namorado. Ele que tem que impor limites. Não diríamos aí tanto namorado. Por que não namorado? Por quê? Estamos a falar de questão de luta de aceitação. É claro que algumas meninas vão se colocar no seu lugar, mas outras não, porque querem aprovação. Mas aqui estamos a falar na questão da base da educação. Quando eu vou na casa do outro, eu tenho que saber que não é minha obrigação primária fazer aquela coisa. Mas por consideração e respeito, posso me disponibilizar em fazer aquela coisa. É um ponto. Por quê? Imaginemos, você é namorada, amiga, não há compromisso nenhum. No óbito, por exemplo, de um familiar, do teu namorado, vão te considerar nora. Nora, quem aprovou isso? Vai lavar louça, com a aprovação de quem? Vai chorar, por exemplo, na caixa, com a aprovação de quem? Porque até tem pessoas que depois vão murmurar. Quem é você? Porque não te conhecem. Não há aprovação. Mas temos que saber que isso acontece e acontece frequentemente na nossa sociedade. Vamos repetir. Nós estamos aqui a falar de algo muito importante. Certo. Em relação sogra e nora. Até mesmo nas Sagradas Escrituras, no ponto de vista do livro de Ruth, fala da relação diretamente de Ruth e Naomi, sua sogra, onde Ruth transcende a percepção de quem é sogra. De acordo à lei, nós podemos entender que o parentesco entre nora e sogra vem da afinidade. E que nessa afinidade, a nora passa a ter algumas obrigações e deveres. Um exemplo, não é obrigação da sogra deixar herança para nora. Tá vendo? Até porque o vínculo corta caso haja separação. Embora aqui outras leis apresentam não vai existir corrupção na separação. Há a chamada grau de parentesco perpétuo. Enquanto vocês estiverem em vida, então aquilo é válido. Por que apontamos aqui Ruth? Porque Ruth, mesmo até pós marido falecer, ela ainda conserva a relação com a sogra. Tá vendo? Então, estamos a dizer assim, o nosso foco aqui é depois da fase do namoro. Já és nora, és filha de casa. Sendo filha de casa, é importante que você venha com princípios sólidos e que sejam aptos antes entre vocês dois. Porque é aquilo que vocês vão procurar transmitir. E para não ser indiferente, o teu parceiro e a tua parceira deve comunicar os vossos limites em ambas partes. Por isso é que, se prestares atenção, no processo da apresentação, no processo do pedido, os locutores diretos são os noivos. Tá? Sim. É a noiva quem vai levar a informação na família dela. E é o noivo quem vai levar a informação na família dele. Isso antes. Tá? Sim. Então, se eles são esses indivíduos que vão fazer esse elo para a futura ligação entre as famílias, o mesmo vai acontecer na relação. Por quê? Para minha esposa, por exemplo, ser aceita, não precisa, sempre que chega na casa da minha mãe, fazer os trabalhos de casa. Mas agora, temos também casos que são aceites. Imaginemos que estamos a falar de uma sogra já idosa e vive sozinha. É normal até que a própria nora recupere a sogra
e vive com ela. Só que a forma como a nossa educação hoje está é difícil, porque sogra já é feiticeira, esquecemos que ela nos deu marido, tá vendo? E infelizmente isso aí. também temos sogras que atentam à vida dos outros. Falaste agora sobre deveres que cada uma tem. Então gostaria de saber quais são os deveres de uma sogra e quais são os deveres de uma nora. Sim, senhora. Das flores. Senhoras noras e futuras sogras. Não, ele já acabou de falar aqui. Vamos supor que vocês, o que é que vocês esperavam ou esperam de uma futura sogra? Como é que deve vos tratar, vos respeitar? Bem, como dissemos desde o princípio, né? De que tudo isso não foge daquilo que é o entendimento, o respeito, né? E o valor da parte da mesma sogra para com nora. Na realidade, como nora, é óbvio que eu poderia, né, querer uma sogra que olhe para mim como filha. Uma sogra que, de qualquer forma, ela consegue olhar para mim de que essa é minha filha e com ela, pelo menos eu posso conversar, eu posso me sentir mais à vontade, conversar se calhar em certos problemas. Quais são os deveres que essa sogra pode ter contigo? O que é que ela deve fazer para você se sentir fixe? Para me sentir à vontade com a minha sogra, né? Na realidade, há necessidade que ela me dê liberdade. Não numa liberdade para libertinagem, né? Liberdade e me deixar, né, de uma forma, poderia-se dizer, à vontade com ela. Eu me sentir à vontade com ela. Porque desde o momento que eu começar a me sentir à vontade com a minha sogra, automaticamente ela vai me dar a liberdade de que eu também olhe para ela como uma mãe. E certos problemas que se calhar ocorrer dentro da minha casa, em vez de eu ir a correr até a minha própria mãe, né, eu olhar para a minha sogra e dizer, não, eu tenho uma mãe de lado que eu posso desabafar em situações que tiver a acontecer dentro do meu lar. Antes mesmo que a minha família se apercebe dos meus problemas, eu tenho pelo menos uma primeira família que eu poderei recorrer, porque o certo também é assim, né? Por isso que temos ali tanto os padrinhos e também temos ali aquilo que é a família do teu próprio marido. Há necessidade que você, como nora, dentro de uma situação, de um problema dentro da tua casa, para comunicar primeiro aos teus padrinhos. Quando ver que com o padrinho não está dando certo, então falar diretamente com aquele que você tem como a tua segunda mãe. Se de lá também vê que pronto, não está dando certo, então comunicar às outras famílias para si sentar-se e conversar de melhor forma. Então a necessidade de que a minha sogra me dê uma liberdade de pelo menos eu olhar para ela como uma mãe, para que eu possa estar livre de poder desabafar e conversar aquilo que for necessário. Obrigada, estás preparada para ser nora? Guilherme, então, o que tu achas sobre isso? Que deve ter diálogo. Diálogo. Qual coisa o diálogo? Prestar mais atenção na nora, aquilo que diz respeito na relação, porque às vezes a nora vem tua. Você como mãe que tem que ensinar, tem que mostrar, não, tem que fazer assim. Pode falar um pouquinho mais alto, é muito romântica. Normalmente a nora... Acho que está a procurar já a aceitação. Não, ela está se preparar, ela será sogra. sogra. Será 3 vezes sogra. São todos rapazes. Mostrar os caminhos bons a ela, né? Aconselhar, dar aquela atenção. Se tiver alguma coisa errada, não é chamar ou falar por trás, né? Falar com ela diretamente. Também não é com um tom de arrogância. Não, mas aquele momento, conversar, aconselhar a nora. Essa é a coisa mais que é o diálogo. O diálogo. E o que vamos supor, uma nora pode fazer pela sogra? Qual é o dever da nora com a sogra? O dever da nora é prestar mais atenção nela, né? Porque a sogra também é um ser sensível.
Normalmente é assim, qualquer coisa para ela. Saímos do Nossa, ela é feminino. levada. Saímos do feminino, senhor Nicole. Olha, eu olharia para ambas partes em 3 vertentes. Primeiro, a lealdade e o compromisso entre as 2 partes. É importante que ambas partes procurem proteger aquilo que têm em comum. O garoto. O mesmo vai acontecer para a outra Ungido. parte. Certo. Também estamos a falar da ungida, nesse caso. Por que lealdade? Lealdade eu acho que é um ponto muito chave. Porque hoje muitas mães são muito liberais. Certo. Mesmo sabendo que já temos compromisso com uma família, permitimos ainda assim que o nosso filho faça das suas em outras partes com a nossa própria aprovação. Depois vem a questão do compromisso. Quando há comprometimento entre as 2 partes, vem o nosso segundo elemento, que é o respeito. Quando eu respeito aquela pessoa, automaticamente eu vou valorizar essa pessoa. E por último, aquele ponto que a nossa colega disse, o diálogo, que vem na questão da partilha. Né? Vamos partilhar experiência. Porque a nora vem de uma família, o filho também vem de uma família. Logo estamos a falar que muitas vezes a principal forma de conhecer uma da outra é ter uma relação saudável com os progenitores. Disse que conversando com os pais, você consegue perceber quem é o filho, quem é a filha com quem você vai estar. Por quê? Porque são esses que depois de saberem os passos que você deu, vão procurar também te mostrar quem é a pessoa. Embora que umas procuram ocultar. Por que é esse oculto? É que muitas meninas e muitos rapazes não percebem que o ciúme muitas vezes, como eu disse a princípio, é desenvolvido na questão dos traumas e má experiência que essas pessoas trazem. Há mulheres hoje que perdem lares blindados que tinham pelo facto de que a mãe pensa que o marido que a filha encontrou tem o perfil do marido que ela cria para ela. Certo. Então ela vai começar a criar limites de acordo a ela para introduzir na relação da filha. O que muitas vezes não compreendemos é o que se disse sempre na área da psicologia. Eu tenho que me comover com a situação do paciente, mas não me envolver na situação do paciente. É que muitas sogras se envolvem diretamente na relação das filhas, tornando a relação da filha ou do filho seu pertence. Eu quero que seja assim, razão pela qual hoje assistimos sogra a dar medicamento na filha para o filho da outra pessoa ser automaticamente só o olhar Fica da babado. menina, babado, e esquecemos que também temos filho e que esse filho também amanhã será sujeito aí numa família. E também Então, poder eu aqui acontecer diria mesmo. assim, o nosso ponto central aqui é a questão, infelizmente, da deformação da educação que a nossa sociedade está a enfrentar. Mas a questão da lealdade, do compromisso, o respeito mútuo, a partilha, tudo isso vão gerar confiança, vão gerar honestidade, vão gerar sinceridade, principalmente a partir da lealdade. Eu, se for leal a ti, eu não vou deixar que ninguém te faça mal ou ainda te fale mal enquanto eu estiver ali. Isso tudo é muito bonito, mas é muito lindo. A teoria é mesmo muito lindo, mas na prática nós não vemos muito isso. Eu não sei porquê que nos falta essa sensibilidade, essa lealdade entre as sogras e as noras, porque há sogras que não são fáceis. E do mesmo jeito eu afirmo que há noras também que não são fáceis mesmo. Vamos supor o caso de que
A nora é aquela que não gosta que o marido nem dê nenhuma cesta básica só na mãe. É aquela que controla. Não, isso não pode ir na tua mãe, você não pode dar dinheiro na tua mãe. E tem aquela questão também que a própria sogra é aquela, não sei se eu digo que é provedora do salário do filho, mas é aquela que faz a gestão do salário do filho. Olha, já recebeste, isso aqui vais fazer isso aqui vais fazer isso. Não gasta assim, você não pode gastar, você não pode dar esse dinheiro na tua mulher. A tua mulher não pode fazer as compras assim. Olha, Sobre essa situação, o que é que vocês dizem? tudo isso que falaste, graças a Deus, é a nossa realidade. Mas, sim. É a nossa realidade, sim. Mas temos que olhar na questão da base. Por que a base? Essa mulher que não gosta que o marido dê a cesta básica ao marido, você, se conviver com a família, vai perceber que é um trauma que ela já traz a partir da sua família. É uma experiência que ela já tem a partir de casa. Por quê? O código de família é claro. A que ponto de vista? Os filhos têm a obrigação de cuidar dos seus pais. É legítimo. Só não é legítimo os pais abusarem dessa realidade. Não. Logo, é importante que a nora compreenda que se ela tem um marido, é porque antes esse marido veio de uma mãe. Tal como ela vai comer os benefícios do marido, deve lembrar que esse benefício que ela hoje come, alguém sacrificou alguma coisa que você não sabe o que é. Imagina uma senhora que teve a vida toda a vender fuba para formar o filho, e amanhã o filho nem 2.000 kwanzas no fim do mês dá na mãe, porque assim a mulher quer. É que é importante nós percebermos a nível social que o lindo marido ou péssimo marido que nós temos, graças a uma pessoa que lhe deu a vida, graças a uma pessoa que lhe deu a boa ou a má educação que ele vai trazer dentro de casa. E isso vice-versa. Infelizmente, por quê? Porque é que nossas meninas, infelizmente, minhas colegas me desculpem, desculpem mesmo, as nossas meninas gostam de fazer transferências de situações. Olha que as meninas que dizem que o marido não pode dar para a mãe dele são as primeiras a levar as coisas de casa. Assim mesmo. Para... Mãe, quando vem, sai com sacola. A sogra, quando não pode sair com nada, ainda fica aí, não vai já. Fogo, assim já está esperando a filha dele para lhe pedir dinheiro, né? Isso aqui também está muito malha. Noras com educação. A sogra só chegou e ela fica já, mamãe, aqui mesmo está muito mal. Sim. Olha que noras com educação. As sogras também que controlam mesmo o salário do filho também, até aí não. Não estamos a dizer que está certo, não. Até aí está errado. Eu digo, desculpa, não cortando a tua raciocínio, né? Eu diria que por dois lados, a necessidade de se ter o respeito um do outro e saber o posicionamento, como nós falamos desde o princípio. Porque, na realidade, existe noras que é como a colega que a senhora disse, né, de que existem noras que mal a sogra meteu a perna em casa dela, já começa a falar todos os problemas que está acontecendo, mas nós mesmo não jantamos. E como existe também a sogra que faz isso. Nós mesmo não jantamos, mas nós estamos a passar, mas se calhar tem mesmo comida na arca. Tem muita coisa na despesa. E isso de muitas das vezes é que tem levado, né, aquela falta de relação entre a nora e a própria sogra. Porque quando a mãe do nosso marido chega em casa, queremos falar que não temos nada, mas quando a nossa mãe entrar, queremos fazer o cabaz ali recalcado para poder dar na mãe e a mãe poder levar. O certo sempre, mesmo ao lado religioso, né, em que na qual sempre é ensinado, a necessidade de você como nora saber que pronto, o marido conseguiu, você tem o teu salário, o marido tem o seu salário, fizeram alguma compra, tira um bocado na mão, um bocado para a tua mãe, um bocado para a mãe do teu marido. À medida que você dar para a tua mãe, é à medida que você deve dar na mãe do teu marido, porque também é mãe.
Por esse motivo é que eu disse, sim, os dois geraram. Sentiram dor, carregaram filho. A dificuldade que a tua mãe teve de te criar, se calhar é menor da dificuldade que a mãe dele teve para poder lhe criar. Então, você como mulher que deve ser mais sábia, ter aquela noção de saber de que, pronto, há necessidade sim, né? Do mesmo jeito que eu trato a minha mãe, também devo tratar a minha sogra, porque também é mãe. Se eu conseguir um bocado aqui, um bocado de arroz, um bocado de massa, meter 2 pacotes ali para minha mãe, também vou meter o mesmo 2 pacotes ali. Porque também isso acaba criando um laço maior para a tua sogra com você. Amanhã, quando tiver problema dentro da tua casa, por mais que o filho tiver a se comportar mal, a mãe vai falar, nada, você não está se comportando mal, minha nora não está fazendo nada disso. A tua sogra terá coragem de te acudir mesmo. Ser mesmo tua defensora, porque isso sabe na depende. realidade. Depende do Isso que, depende. Sim, por isso que eu estou a dizer. Dentro do relacionamento, encontra-se lares com essa situação, como encontra-se lares também de uma forma diferente. Isso depende. Sim. Há quem pode se esforçar mesmo. Se tiver que acontecer, vai acontecer com o filho, nunca vai. Sim, não que não existe, mas assim, né? É isso que eu disse. Para o lado religioso, nos é ensinado desse jeito. Estás aí manter. Religioso mesmo, mas a educação mesmo é esta. Pelo menos eu aprendi assim. Sim, tanto o lado religioso como também a educação da nossa própria família nos é ensinado desse jeito. Não que não existe pessoas ou mulheres que se calhar não têm aquela capacidade de poder fazer, né, ter aquela disputa com a sua sogra, mas ainda existem noras que têm mesmo esse coração, um bocado que conseguiu para ir para a mãe, também um bocado que vai conseguir para a sogra e vai mandar, e às vezes de muitas às vezes, são aquelas que quando o filho recebe também o seu salário, tirou um bocado, ela já consegue falar, não, você já mandaste dinheiro para a mamãe, a mamãe já lhe mandaste dinheiro para fazer compra, tá vendo? Ela é que acaba motivando até o próprio marido a dar alguma coisa para a sua própria mãe, tá vendo? Existem ainda noras com esse tipo de capacidade e esse tipo de coração. Obrigada, Armina. Guilhermina, pode falar. Não é bem assim. Aí eu estava te ouvindo. Na prática não é assim. Como é na prática? A teoria é aquela assim. que nós falamos, né? Mas a prática é o que se vive. Não, mas eu digo por uma... Nós ouvimos ou aprendemos de uma outra forma, mas depois fizemos as coisas de outro jeito. Desculpa, não lhe cortando. Eu digo por experiência, porque eu vi muito isso de parte da minha mãe. Okay. A minha mãe sempre foi assim. Certo. E eu digo, não digo numa experiência simplesmente por falar, mas porque eu contemplei várias vezes ela fazer isso. Quando eu comprava pano para a mãe dela, ela ia falar, não, vou comprar também pano para a mamãe sogra. E às vezes levava primeiro o pano da sogra, depois é que levava o pano da mãe. Não, ainda existem boas sogras. Sim, dali pelo menos eu consegui arrecadar, de que existe ainda. E não que nós não somos capazes de fazer isso. Nós podemos muito bem fazer isso. Temos capacidade de tratar. Sim, só do momento que eu contemplei daquela que é a minha progenitora, se eu procurar também me basear nisso e fazer a quem eu encontrar, pode até ser difícil, se calhar encontrar uma sogra diferente da sogra da minha mãe, né? Mas pronto, desde o momento que eu tiver um princípio de fazer alguma coisa, pelo menos eu tive um princípio, se depois daquilo ela mostrar um comportamento diferente, pelo menos eu sei de que a educação que foi me dada diante da minha mãe, eu consegui pelo menos fazer de alguma coisa. Certo. Guilhermina, pode terminar o teu raciocínio. É o seguinte, eu também aprendi assim. Sogra e mãe, podemos olhar a sogra do jeito que nós olhamos nossa própria mãe. E nos comportamos com a sogra. Isso é, nos comportamos num verdadeiro sentido positivo, não negativo. Porque tem aqueles que faltam respeito na mãe, depois me falta respeito na sogra. Não. Respeita a tua mãe, do jeito que respeita a tua mãe, também vai respeitar a sogra. É assim. Do jeito também que a sogra tem que fazer. Do jeito que cuida do seu filho, também tem que cuidar da nora. É assim. Mas, segundo o que nós enfrentamos ultimamente, não é que tem. O que tem acontecido realmente, realmente nas casas das sogras e das noras? É assim. A sogra que quando tiver, às vezes tens aquela vontade de se abrir, ter uma conversa aberta com a sogra, tudo bem, vais falar naquele momento, mas depois, quando sair daí, eis o prato do dia com as outras noras,
ou comprou para o filho na tua ausência, quando estiveres presente, tudo bem, ignora, ex-amiga, tem uma conversa, mas na tua ausência, não, as coisas acontecem do outro quem. A outra coisa é o quê? Saíste com uma educação dos teus pais. Te ensinaram que não, quando chegar, deve respeitar a sogra, deve respeitar a família, a quem estás a se dirigir, onde estás a... Tudo bem. Chegares aí, vais mostrar tudo, vais mostrar o que aprendeste. Quando chegar, vai chegar um tempo, só que eles não vão te mostrar, não vão te dar aquela atenção do que aprendeste. Vão te mostrar uma outra educação, mostrar outra coisa. Consoante o tempo, de tanto enfrentares aquela batalha, não, vai se despertar. E desperta. Vai se despertar. Se desperta de que forma? Minhas colegas, eu quero ter a ousadia de concordar e simultaneamente também discordar. Hoje nós olhamos tudo declinado. Isso é uma verdade. Mas por que olhamos tudo declinado? Porque a educação está mal. Outrora, ainda no passado, era possível as mães, as tias, sentarem com os seus filhos e mostrarem o futuro caminho que vão trilhar. Mas hoje isso não acontece. E não acontecendo, cria aquela despreparação da pessoa que vai numa família nova. Hoje as nossas meninas já não cozinham devidamente, nem sabem como servir um prato para o esposo, porque tendem a ir na Tigra, na Dira, mas aonde? No Lugo, aqui. Então, tudo isso desencadeia uma má formação e uma má informação da pessoa. O que ela tinha de aprender periodicamente, não aprende. O que é que nós estamos aqui constantemente a dizer? Transferência de situações. É isso que estamos aqui a dizer. Há sogras que, porque tiveram uma má experiência, elas incutem isso aos seus filhos. Que as sogras são feiticeiras. Porque se calhar ela teve uma experiência, sim, que lhe faz dizer isso da outra pessoa. Está vendo? Por exemplo, eu para pedir conselho em alguém, me desculpa, eu tenho a autoridade de primeiro conhecer quem é a pessoa que eu vou me expor. Qual o grau de comprometimento essa pessoa tem comigo? E que trauma teve acerca do assunto que você vai certo, saber. Porque infelizmente nós não pedimos conselhos. O que a gente faz? Nós vamos pedir forma de viver. Olha, alguém chega e diz assim: eu então ontem, o meu marido não deu nada para eu cozinhar, mas se calhar você tem fome em casa. A outra vez já, minha mãe já me disse, não deu nada, também não tem. Tá vendo? Não faz nenhuma comida. E mais do que ela refletir que cada caso é um caso, ela vai transportar essa informação da forma que foi mesmo lhe dada dentro de casa. Só que ela se esquece. Aquela não lhe batem, você vai levar que é surra. O marido dela não é o teu. É isso que estamos aqui a dizer. Eu que vou pedir conselho, eu estou aí pedir uma instrução que, ao ser aplicada, deve ser avaliada de acordo à minha realidade. Isso é pedir conselho. Por isso que eu sempre digo assim, devemos avaliar até quem estamos aí pedir conselho. Porque as pessoas atualmente a quem vão pedir conselhos, elas não se comovem com a situação, não. Elas se envolvem na situação. Porque até é visível dizer assim, se fosse eu, não, eu estou a te pedir conselho. Não estamos aqui a dizer, se fosse você até ao dar conselho, pode aplicar a tua realidade, mas mostrando aquilo que é o caminho certo. Certo. Que é indiretamente o que estamos aqui a fazer.
Porque se for de falar de todos os podres das sogras e das E noras, das noras. olha, Vamos são sair daqui. vários. E é mesmo falta de educação. Uma menina que não estudou, não teve tempo de sentar com a mamã, vida mesmo é dira, aqui na Shoprite, 3 cucas já lhe levaram. É complicado ter uma relação saudável com uma pessoa adulta. Certo. Estás a ver? Porque até hoje as relações estão invertidas. São mais até, eu diria, as noras a querer mandar do que as sogras. Por quê? As mães têm a amabilidade de ver o ser da pessoa no comportamento, nos pequenos gestos e sinais. Enquanto que nós não. Tá vendo? Nós os jovens somos um pouquinho mais explosivos. O ter hoje está a corromper o nosso ser. Já Por quê? corrompeu muito tempo. As sogras, eu por exemplo conheço muitas. Minha filha, viver com a sogra, você vai sofrer. As mães dizem isso todos os santos dias. Principalmente. Eu mesmo não, é mesmo homem, é meu pai. Sim. E disse, não vai na casa da sogra, filha, vai manter, mas não vive na casa da sogra. Sim, ainda Ele é homem, mas Não, disse isso, não. imagine. Calma. Existe, desculpa Não só. vai no homem. Perdão só, desculpa. Vai já falar. Vou dar já esse espaço. O problema. Perdão ainda. Dá licença, um ponto. Senhores, eu sei que a conversa está muito boa, mas estamos na reta final. Estamos mesmo na reta final, mas ainda temos algum tempo, então vamos ser um pouquinho mais assertivos nos nossos discursos. Eu vou procurar acelerar um pouco o que eu queria dizer. É assim, por que o pai afirma isso? É uma experiência que ele viveu. E essa experiência se calhar não foi boa. Por isso disse assim, se na fase do namoro ambos aprendem a preservar a chamada economia partilhada, gestão financeira partilhada, acabam por evitar muita coisa. É que há meninas que não fazem nada e querem pedir tudo. Tá vendo? Certo. Por exemplo, o teu pai diz você não pode viver com a sogra. A pergunta é, que tipo de namorado você tem? Ele não trabalha. Vai te colocar aonde? É justamente no quarto de fora que os pais lhe reservaram. Você espera viver com quem? Vai meter mata-rato na senhora? Mas será que o facto do pai da Guilhermina dizer que você não pode viver com a sogra deve-se haver somente por uma experiência que ele viveu ou por saber na realidade como vão de acordo a relação da sogra e nora? Porque há mães, há pais até que posso dizer, os dois, olham pela filha e vejam, você é muito preguiçosa, você, esse comportamento, você com sogra não vai dar certo, tá a ver? Porque ele já sabe que na casa da sogra é para mostrar mesmo dinamismo. Você tem que acordar cedo para varrer quintal, tens que lavar louça, tens que fazer isso. A sogra, Mas todas as não sogras necessariamente. É necessário. Não, é assim. É necessário. Não necessariamente. Olha, Deixa do ponto de vista, mas Porque para se não certas for isso, sogras se não é for isso, necessário. deixa-me só terminar. Se não for isso, você é aquela que vai ser a preguiçosa, a não sei o que, a todos Nunca nós. fez. Sim, Pode fazer, é nunca fez. necessário. Sim, Na casa da sogra não se acorda 8 horas. eu poderia dizer, né, de que na realidade não é mesmo certo 2 mulheres a comandarem uma cozinha. Cada um pode ter 2 patroas. Cada um pode ter 2 patroas. Porque o mundo agora está evoluído. As coisas estão todas mais evoluídas, né? E existem sogras, nós até podemos viver com ela, pronto, é boa pessoa e tal. Só que há as sogras que acabam controlando tudo dentro da sua própria casa. Controlam tudo dentro da sua própria casa. Há momentos que se calhar eu vou querer mimar o meu marido.
fazer um bife, fazer umas comidas assim. Mas a sogra, se calhar, aquela que só gosta de comer um funcho. Eu não posso viver a vida eternamente só comendo funcho. Quer dizer, eu não posso mudar. Eu tenho que caprichar o cardápio do meu marido. Pode fazer um arroz de camarão. Não pode. Tá vendo? Eu não posso caprichar um pouquinho, porque se eu quiser fazer simplesmente uma sopa para o meu marido, a sogra me fala, não jantei hoje. Até as tuas saídas. E isso acaba, desculpa só, isso de muitas Eu das quero só vezes. dar uma luz na minha colega para continuar a abordagem. Minha colega, me desculpa ainda. Que tipo de homem nessa situação estamos a falar? Logicamente de um que trabalha e tem um salário satisfatório para pagar uma casa de renda, nem que seja um quarto. É justo que quando a pessoa se une a outra, saiam para criar novos padrões de vida, terem mais intimidades e tudo mais. Os nossos irmãos agora não trabalham, a vida é bebê. Vão te meter aonde? Mesmo que trabalhe. Vamos supor. Sim, isso que eu quero dizer. Para as pessoas que realmente não trabalham, né? Por certo ponto nós podemos entender para um princípio. Não vamos entender. Vai te meter aonde? Ele não Não, trabalha. é isso que eu estou a dizer. Ele não trabalhando, estando na casa da sogra, se calhar poderemos ficar por um determinado tempo. Não pode ser por muito Mas tem tempo na pessoas casa que da trabalham mesmo. Dá quem Não, trabalha existem e não homens que quer se trabalham. desfazer, Não, quero não mesmo se continuar desfazer. aí. Até porque Isso é opinião. Se dás uma opinião de sair, a sogra vai sair estragando o filho dele, ou ele próprio diz que o incomodado se retira. Existem filhos realmente que trabalham mesmo, mas são pessoas que, tipo, de qualquer momento nós falamos que são filhos que dizem que se apegaram muito à mãe. Tá vendo? Eles sabem que Principalmente têm se for o condições. único ou caçula. Tá ali. Ou aquele que Principalmente, sustenta a sim, família. Que sustenta, pronto, o o bolso da família já é Só complicado. mesmo pela Virgem Maria e a minha mãe é que eu não vou ousar dizer que as mulheres são perigosas. Mas acho que já estamos na reta final. Mas ainda não vai por aí. Antes eu queria fazer duas perguntas, mas eu quero que nessas minhas duas perguntas, por favor, meus convidados de hoje, sejam breves. Uma mãe que controla a alimentação do filho, vamos supor que vivem no mesmo quintal, não é? Mas cozinhas diferentes, mas ela controla nada, meu filho está a emagrecer. Acho que essa comida, olha filha, para de fazer essa comida, não sei o quê, olha, ele não gosta disso, faz isso. Mas essa mãe que controla nesse ponto, ela quer o bem do filho, dar luzes à nora, ou quer criar aí uma discórdia? Digo, dependentemente de como ela vai se dirigir para a sua nora, né? Porque a mãe conhece realmente quem é o tipo de filho que ele tem. Enquanto em questão da alimentação, se calhar ela pode ter de conhecimento. No caso de você já viver com teu marido há 2 ou 3 anos. Estou a viver com o marido há 2 anos, mas a mãe sempre controla. É isso que eu estava ali a dizer, né? A mãe conhece realmente o tipo de filho que ele tem. E pode ter, de muitas das vezes, regras naquilo que são as suas alimentações. É essencial sabermos e vermos de como é que a nossa sogra se dirigiu até nós para poder nos dar a experiência de mudarmos um pouquinho o nosso cardápio. Não, meu filho está sofrendo. Agora, se for aquela, eu digo, depende mesmo a correção para alguém, depende de como nós nos dirigimos. Porque se eu vi como sogra, diante da minha nora, né, dizer, eu que então que está se passando com fulano, não tem nada, precisa ver. Às vezes nem é necessário falar, não, a alimentação que você está lidando, mas falando aquilo, mas fulano, será que está trabalhando muito, não está a dormir tarde, de uma forma você buscar um pouquinho de assunto para ele, a filha de qualquer forma poderá ter aquele despertar de que realmente o fulano está mesmo a emagrecer, e na verdade, tá vendo? Vem dar um pouquinho a alimentação dele, está comendo, esse está mesmo a comer. Porque há aquela mãe que às vezes tem a tendência de entrar em si como nora, de uma forma assim meio brincalhona, tá vendo? Esse tipo não está a comer, esse aqui não está mal, ele começa a lhe ajudar. Não está a tratar bem meu filho está ok. Às vezes Ele que trabalha o dinheiro.
Algumas que vêm de uma forma assim, meio brincalhona, mas está a falar para ti de uma forma a controlar também as suas expressões para não te magoar. Mas existem sogras também que vêm de uma forma meio dispersa a te dar conselho. Minha filha, teu filho trabalha, não come, passa todo dia assim, não sei o que lá, e acaba expandindo de qualquer forma essa mesma informação que se calhar seria simplesmente para vocês as duas, falar para outras pessoas que não tem nada a ver com aquela situação que vocês estão a viver dentro de casa. Então digo que para isso poderia depender de como a mesma sogra poderia se direcionar, né, diante da sua nora para poder dar aquela que são as suas experiências e poder mudar um pouquinho o seu E caráter. a outra também vai depender de como é também a relação da nora e a sogra, se tem aquela amizade, para conseguir detectar que não, às vezes é brincadeira, podemos brincar desse jeito. Porque há quem não são amigos, é daquela também que vai se meter na quê? Quando vir, já não se procedeste bem, não tem como encarar aquilo como uma brincadeira. Então isso vai depender mesmo. Certo. Vai depender, Nicole. Eu queria discordar, mas acho que não sei. Já está muito bem. Pode falar. Pode falar. Tem um minutinho. Um minutinho. Eu discordo. Se estamos a dizer de ter aquele olhar, né, que nos mostra Vou que falar aquela como está senhora já não é mais uma senhora qualquer, é minha mãe. Até certo ponto diria eu que é normal chamar-te a razão. Nós gostamos muito de olhar a forma. Por quê? Porque nós olhamos sempre no tipo de relação que temos. Certo. Estás a ver? A minha colega disse algo muito importante. Se o rapaz tiver a emagrecer, é suscetível a acontecer o que vai acontecer com a nora. Se for o contrário. A mãe não vai aceitar ver a filha que estava meio grande. Está a emagrecer, já se passam 2 anos. Alguma coisa está errada. É claro que a velocidade que ela vai vir com a informação, você tem de perceber que essa não é minha vizinha nem é minha amiga. Ela é mãe. Porque eu acho que se olharmos as pessoas na verdadeira essência, é mãe dele, é minha mãe. Então isso não vai acontecer, medirmos a relação, porque não estamos a falar de uma amiga. Está a ver? E nós gostamos muito, e isso vem trazendo muitos problemas. Porque tudo para nós, olha, depende da forma como falou comigo. Mas a tua amiga chega e te ofende. Você até nem fica com ainda vai falar mais, é minha amiga. É a intimidade. Sim, mas é isso que nós falamos, aí está já a intimidade. Porque se for uma amiga que realmente... Sim, depende da relação. Arminda, há sogras que têm uma relação mais próxima a ti. E chegam mesmo Esse assim é o numa grande fase de problema. brincadeira. Você tem nada a tratar O grande com problema filho, é, tem o que- grande já problema tem é, uma o grande intimidade problema é, fixe. o grande problema é, o normal é a sogra e a nora terem uma relação saudável. Serem cúmplices indiretamente. Porque elas, tanto na parte da menina como do rapaz, têm algo em comum. Para a parte do rapaz é o rapaz, para a parte da menina é a menina. Então, essa questão aqui de que tem de ser normal, tem de ser anormal, temos que olhar a intimidade. Isso é que vai nos distanciando. Certo. E aí nós queremos olhar todo... Por que você não fala, não, teu pai quando te fala mal, porque nem mais teu pai. Mas na sogra, se ele fala, nem mais tua sogra. Nem minha sogra. Então, não, se tiver com filho, continua sempre sendo sogra. Agora, Principalmente se a filha aí no meio. eu vou Não fazer deixa de ser. a última pergunta. Quero que sejam brancos e de coração respondem com a verdade, somente com a verdade, nada mais que a verdade. E depois da resposta, façam a vossa conclusão, certo? Ok. Aconselhariam as pessoas viverem com a sogra ou a sogra viver com a nora? Começamos. Arminda, Ok. responde e depois faça a tua conclusão. Ok. Em questão da pergunta que me foi formulada, né, se eu aconselharia alguém a viver com a sogra, é isso que eu disse. Por mim, não aconselharia. Não aconselharia. Porque, como é sempre dito, né, quanto mais tiver a distância, se calhar tenho mais o respeito. Porque quando estamos juntos constantemente, depois chegamos até, como dizem, né, acabamos de escoboiar. Então, às vezes, quando temos um pouquinho de
um pouquinho de distância, acabamos, né, ganhando um pouquinho mais de respeito para qualquer coisa. Porque se o parceiro naquele momento não tiver condições para poder alugar um determinado espaço, como o colega de momento disse, né, se calhar alguém que não tem trabalho, engravidou e lhe deram logo, pode até ficar pode ficar, mas que não seja para sempre. Por curto prazo. Não? Sim, tem de ser de curto prazo. Porque a pessoa depois tem que parar para analisar que eu agora já tenho uma responsabilidade, então devo levantar para poder procurar o pão para essa família que eu procurei criar. Então não pode ficar muito à vontade na casa da mãe. Muito obrigada. Dona Guilhermina, Só de aconselharia uma sogra a viver com a nora? Bom visitar. Sim. Também visita para um curto prazo, não é longo prazo. Porque casa não pode ter duas patroas. Certo. Não vão entender. E tem sempre, cada um tem a sua preferência. Vês que queres comer um outro prato e ela, normalmente as pessoas gostam mais de funge. Ela só quer funge. Se queres comer, vai dar povo. Você já deve gostar de usar muitas panelas, obrigada a usar muitas panelas, então vale a pena visita. Faça a sua conclusão, Sogra é de por favor. preferência a visita, porque não cai bem também. Não vão se encarar bem. Vai haver sempre alguma coisa para vos meter em atritos. Sim, Certo. porque aos nossos olhos é assim. Vai se esforçar ele agradar, mas às vezes a pessoa não está a ser bem agradada. Só de lembrar que a senhora está a fazer conclusão. Sim. Vai procurar lhe agradar, mas ao ponto de vista dela vai ser bem agradada. Concluindo, Não me adianta. como é que deve ser um relacionamento entre a sogra e a nora? O relacionamento mesmo é este. Como A distância. aqui disse. Pelo respeito, nós temos para não perder o respeito, vale a pena mesmo a distância. Certo. É só visitar. Senhor Juba. Também vai vir dormir pelo menos um dia na tua casa, né? Porque quando você se calhar tem... Outra coisa também, mas depende também do estado dela. Se tiver uma tem energia. Sim, acho que se calhar tem... É distância mesmo, mas se tiver já aquela idosa que não tem aquela força, Não tem que sim. Discutir não tem contigo. filha para lhe cuidar, aí sim, eu Nós posso fazer podemos o papel receber, para sim, cuidar, filha para poder cuidar da E mesma essa parte sogra. estamos a ser contraditórios e contraditórias, de acordo à vossa linda explicação. Senhor João. Humildemente estava-vos a ouvir. Acredito que a pergunta Se aconselharias. e depois também, olha, Depois passa a tua conclusão. de acordo a mim mesmo, eu diria que é uma questão relativa. Relativa por quê? Porque as minhas colegas de painel concentraram-se simplesmente em dizer assim, olha, e que se viverem, ele se concentra em saber que tem uma família e vá procurar um sítio para nós estarmos. É bíblico. É bíblico, esse bíblico também é a tua palavra. Eu diria que... Sim. Esse bíblico, graças a Deus, está só na tua Bíblia. Gostaria eu unir-se a sua mulher, gostaria eu que não fosse... Não é para unir com a sua homem, unir gostaria a mãe, eu que não fosse interrompido. Por Se favor, formos na o senhor vertente tá fazendo- bíblica, Está a fazer o permitam-me quê? antes Está a dar fazer uma a sua resposta. conclusão. Na vertente Ainda não bíblica, respondeste. sim, na Não, vertente bíblica, não, na sua vertente. sim, vou dar só uma chega da minha colega. Se for na vertente bíblica, temos aí o exemplo de Ruth e temos também o próprio livro de Gênesis que as minhas colegas estão a citar. O livro de Gênesis é claro. Deixará o homem, pai e mãe, para se unir à sua mulher. Continua a dizer a mesma orientação. Calma. A mesma orientação vai para mulher. Deixará pai e mãe para se unir ao seu esposo. Logo, já não são mais dois, mas um. Então estamos a falar na partilha de gestão da casa.
Se olharmos o marido deve fazer tudo, então me desculpa. Vamos ter um bons tema. escravos vocês têm em casa. Vamos e ter não também um gostaria eu de tema promover sogra isso. e genro, porque há muitas mães também que estragam os lares das filhas. Olha, eu acho que esse nosso assunto já envolve os dois lados. Caso genro, caso Não falamos. nora. Apesar de Não que falamos. cingimos mais no lado feminino. Mas dizer assim, eu diria que é uma questão relativa e as pessoas devem fazer de acordo com a sua realidade. Por que de acordo com a sua realidade? Eu diria que pessoas que não têm capacidade de amar e compreender a dimensão do amor vão então procurar se afastar. E depois queremos abrir parênteses para embelezar a realidade. Se você diz que sogra é boa só para visita, isso deve ser para as duas partes. Por quê? Deve saber que se ele é filho, a mãe dele deve ser visita, você também é filha, a tua mãe também deve ser visita. Quando não há lei da reciprocidade, então é nula. Para dizer que, ao terminar, diríamos assim, é bom que as noras e as sogras procurem cultivar o verdadeiro formato do manifesto daquilo que é a relação sogra e nora. Dizer assim, a nora deve aprender a aceitar as repúdias da sogra, sendo primeiro uma pessoa com vasta experiência e com uma visão diferente da que você traz. E isso também vai se repercutir ao rapaz. Porque muitas vezes, diríamos, particularmente as meninas, trazem um conjunto de tabus que quando em casa lhes é susceptível a uma outra opinião, então temos alguns problemas na convivência. Então pedimos que façam sempre as coisas não no ponto de vista do que os outros querem, mas naquilo que é a tua realidade. Essa é mesmo a minha opinião. Muito obrigada aos meus convidados de ouro. Espero que da próxima vez que a gente fizer o convite, vocês estejam sempre prontos e abertos para a TV Digital Angola. Pode ser? Estamos aqui. Já, todo mundo já falou lá. Estão me perguntar aqui na Regi. Eu gosto de falar Regi, me sinto importante. Se a Arminda já falou, a Arminda foi a primeira, já falou. E deixa só aqui deixar. Eu também tenho que fazer conclusão, não é? Sim. Mas eu vou ler a minha conclusão. Sogra é aquela pessoa que nasceu, educou, criou e sustentou o seu ungido, o seu marido. Então deve ser tratada com respeito, com muita empatia, com animação e com muito amor e carinho. Nora é aquela mulher que o seu filho escolheu para ser a sua companheira, a sua amada, a sua protetora. Aquela pessoa que ele escolheu para ser a mãe dos teus netos. Então também deve ser amada, protegida, respeitada e acolhida com muito amor e carinho. Fernando, você me paga. Deixar aqui os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, eles que são IMPAR, Instituto Acácias Rubras, obrigada pelo espaço disponibilizado, a Polícia Nacional e o nosso patrocinador, aquele que é Tidigina. Muito obrigada pela vossa colaboração com a TV Digital. Seja você também um dos nossos colaboradores ou patrocinadores. Seja nosso patrocinador ou colaborador a partir da nossa página ou pelo contato 927 86 26 20. Obrigada a todos que estiveram aí daquele lado dando suporte. Obrigado à minha equipe, Alberto de Lange, Lourenço de Carvalho, Telinho, muito obrigada hoje pela disponibilidade, pela atenção. Aquele que é o Nandinho, muito obrigada, Fernando, Então ficamos por aqui. Ouvem e põem em prática muito daqueles conselhos que foi deixado aqui. Porque sogra e nora não são só má pessoa, mas também são boas. Então,
Eu espero que vocês tirem daqui aquilo que é o bom e não o lado mau da história. Então, muito obrigado. Fiquem ligados sempre à TV Digital. Beijinhos e até mais. Convidado